Bom, então, galera, corretora de títulos e valores imobiliários. Pode comprar em nome próprio, pode comprar em nome de terceiros. Seja no mercado à vista, em Bolsa de Valores, seja na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Muito importante, ela é supervisionada pelo Bacen. Supervisionada pelo Bacen. Guarda isso, hein? Bolsa de Valores, BMF, supervisionada pela CVM. Corretora e distribuidora de títulos e valores imobiliários, supervisionada pelo Bacen. Supervisionada pelo Bacen. Guarda isso. Tudo bem? Ela pode gerenciar fundos de investimento. É um condomínio onde as pessoas compram cotas de investimento. Existem vários tipos, né? O fundo referenciado, daí fundo de ações, ou seja, fundo de renda fixa. Quem vai comprar e participar de um fundo de investimento é que vai determinar a melhor aplicação de capital, o que tem mais a ver com o seu perfil. Agora, uma coisa importante, olha só, corretora é supervisionada pelo Bacen, a Bolsa de Valores é a BMF, é um ambiente onde tem a venda, supervisionada pela CVM. Agora, a normatização, concessão, registro, supervisão de fundo de investimento é de competência da CVM. Guarda isso. Professor, tem fundo de investimento em banco de investimento? Tem. Tem. Banco de investimento, ele pode gerenciar, ou então uma corretora de título e valor mobiliário. Tudo bem? A corretora de título e valor mobiliário é supervisionada pelo Bacen. O fundo de investimento, que é este condomínio de pessoas que compram papéis, esse condomínio, a normatização, a concessão e autorização e registro é feita onde? Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Tranquilo? A distribuidora de título e valor, né, títulos e valores imobiliários é uma SA ou responsabilidade limitada. Ela vai intermediar a oferta pública e a custódia, né, e a distribuição, perdão, de títulos e valores imobiliários. Custódia é Selic, CETIP, outra coisa. Ela vai administrar a custódia e carteira de título e valor imobiliário. Custódia não é guardar, significa dizer que o papel está à disposição dela para ela negociar em nome de terceiros. A principal diferença entre uma corretora e uma distribuidora é que uma corretora compra em nome próprio ou em nome de terceiros. Já a distribuidora só compra em nome de terceiros. Ela também pode instituir e organizar, sob a supervisão e autorização da CVM, os fundos e clubes de investimento. Elas vão operar no mercado acionário, comprando e vendendo papéis, inclusive ouro, por conta de terceiros. Em nome de terceiros, em nome de terceiros. Corretora, em nome próprio. Distribuidora, em nome de terceiros. Vão fazer intermediação, lançamento público de ações, uma oferta pública, que a gente chama de mercado primário, tudo bem? E também é supervisionada pelo Bacen. Distribuidora, supervisionada pelo Bacen. Fundo e clube de investimento. Quem autoriza o registro, Comissão de Valores Imobiliários. Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros, supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários. Beleza? Sem dificuldade? Muito fácil, né? Bom, rapidamente, eu quero voltar aqui, fecha na tela aí para mim, eu quero mostrar para o meu aluno mais uma vez essa estrutura. Nós temos o CNSP, que é o órgão normativo máximo de seguro, resseguro, capitalização e entidade aberta de previdência complementar. E nós temos como entidade supervisora a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Veja essas outras estruturas aí de baixo. Aí embaixo também você está vendo mais duas outras estruturas. CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós temos a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E nós temos aí como operador uma entidade fechada de previdência complementar, que é um fundo de pensão. Beleza? Viu aí essas duas estruturas aí? Fechando aqui em mim, mais uma vez. Então, olha só. É interessante que você entenda toda essa estrutura e todo o funcionamento que nós temos aí dentro do sistema financeiro nacional. Essas estruturas que você está vendo são estruturas importantes e são estruturas que a gente vai abordar aqui nesse nosso resumão. Então, o objetivo principal desse curso é falar sobre
todos os assuntos, claro que de forma resumida, né? Até porque nós temos outros blocos de exercícios aí, mas o objetivo é falar de forma resumida aquilo que é mais importante para a sua prova. E eu tenho certeza que você vai lograr êxito e você vai ter sucesso se você seguir as nossas orientações. Beleza? Bom, dentro desse contexto, a gente falou anteriormente para você que nós temos o CNSP, e o CNSP ele é o órgão normativo máximo, e a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, vai basicamente fiscalizar, né, seguradora, resseguradora, capitalização e entidade aberta de previdência complementar. Bom, para a gente começar a falar desse assunto, eu preciso entender o que é uma previdência complementar, né? Previdência complementar é algo extremamente importante. A previdência complementar é um benefício opcional. Eu participo se eu quiser, se eu tiver afim, e vai proporcionar ao beneficiário uma aposentadoria, uma renda extra quando a pessoa se aposentar. Tudo bem? Uma previdência complementar, ela pode ser uma previdência aberta ou uma previdência fechada. E fora esse valor previdenciário, ela também pode garantir, né, uma proteção com relação à morte, né, ou seja, os parentes receberem determinado valor, acidente, doença e também invalidez, quando a pessoa deixa de trabalhar ou tem um problema de saúde, ou quando ela aposenta a chuteira. Tudo bem? Uma previdência complementar pode ser aberta, pode ser fechada. É fiscalizada por órgãos diferentes, tudo bem? Fiscalizada por órgãos diferentes. Se for uma previdência aberta, previdência complementar aberta, vai ser fiscalizada pela SUSEP. Se for uma previdência fechada, vai ser fiscalizada pela Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. Mas a forma de funcionar é bem semelhante, praticamente a mesma coisa. A única diferença é que uma previdência complementar aberta, qualquer pessoa de qualquer segmento, de qualquer área, pode se associar e participar. Já a previdência complementar fechada, ela é restrita a um órgão, é restrita a uma empresa. Por exemplo, você vai ser economiário. Você vai ser aposentado pela CLT. A CLT, quando você se aposenta, você pode aposentar com 12 mil. Ela te garante 4.100 quebradinho, que é o teto da Previdência. Para você aposentar com os 12, se você aposentar com 12, a diferença, você tem que contribuir com a Previdência Complementar. No caso da Caixa Econômica Federal é FUNCEF. Então, a Previdência Complementar fechada, só para os economiários. Interessante que antigamente, só quem era CLT, em especial empregado público, que tinha teto para aposentadoria. A partir do governo Dilma, temos uma lei em que quem é servidor público, servidor estável, que não se assina carteira de trabalho, que é regido pela Lei 8.112/90, ele também, a partir do governo Dilma, tem teto. Moral da história, previdência complementar fechada e a aberta, principalmente a fechada, agora para empregado e servidor público, é algo importantíssimo. Você que vai entrar no emprego público, mesmo que seja um outro emprego depois, fora a Caixa, ia ser servidor, não importa, porque na Caixa é empregado. Regido pela Lei 8.112/90 é servidor. Você tem que ter uma previdência complementar, tudo bem? Uma aberta, todo mundo pode participar, outra fechada. Só pessoas ligadas a um setor, a um órgão ou uma entidade. Professor, quem é o órgão máximo no contexto de previdência aberta, mais seguro, resseguro e capitalização? Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão normativo máximo, ele é que vai fixar as normas, né, para a política de seguros privados. Ele vai ter na sua composição, o CNSP, o ministro da Fazenda, ou um representante seu, e ele vai ser o presidente, o superintendente da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que é o vice-presidente, vai ter um representante do Ministério da Justiça, um representante do Ministério da Previdência Social e Assistência Social, um representante do Bacen e um representante da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. O CNSP é o órgão normativo máximo de seguros no Brasil. Seguro, resseguro, capitalização, previdência complementar aberta. Previdência complementar aberta. Então, o CNSP é o órgão de cúpula máximo do Sistema Nacional de Seguros Privados. Ele é semelhante ao Conselho Monetário Nacional.
Só que o Conselho Monetário Nacional, ele trabalha lá como entidade supervisora a Bacen e a CVM, ou seja, instituições financeiras assemelhadas e bolsa de valores e bolsa de mercadorias e futuros. Aqui nós temos a SUSEP, que é uma entidade supervisora do CNSP, e nós temos atividades diferentes daquelas de bolsa, daquela do Bacen. Previdência complementar aberta, seguro, capitalização e resseguro. O que ela vai fazer? Ela vai fixar a diretriz e política do governo para seguro, capitalização, resseguro e previdência complementar aberta. Ela vai determinar as diretrizes para esse setor, tudo bem? Como vai ser a aplicação da penalidade de quem descumprir, né, alguma regulamentação, por exemplo, lá da SUSEP. Ela vai fixar as características gerais do contrato de seguro, previdência aberta e capitalização, como vai ser as características do contrato. Também trabalha com resseguro, como já falei para vocês, tudo bem? Ou seja, ela vai determinar também o limite técnico de cada seguradora. Limite técnico é até o valor máximo relativo ao meu patrimônio que eu posso assegurar no contrato de seguro. Até o valor máximo que eu posso assegurar num contrato de seguro. Se é um seguro, passou desse limite técnico, tem que chamar alguém junto comigo, que no caso é um ressegurador. Pode ser um co-seguro, duas seguradoras dentro do seu limite técnico. Ou pode ser um resseguro, quando a gente tem uma resseguradora, que no caso seria o IRB, a principal do Brasil, atuando, né, dentro daquele seguro. Um resseguro é um seguro do seguro. Quando o limite técnico da empresa for ultrapassado, você chama um ressegurador para atuar junto a um contrato. Então, quem foi fazer o pagamento para a seguradora do seguro, né, ou seja, quem for fazer o pagamento daquele prêmio, tem que pagar um pedaço, se tiver resseguro, para o segurador e um pedaço para o ressegurador. E também o CNSP, ele vai determinar, disciplinar, né, a profissão de corretor. Como que vai ser a corretagem? Então, o CNSP é o órgão máximo. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, é a entidade supervisora do segmento. Seguro, resseguro, previdência complementar aberta e assim sucessivamente. Resseguro, né? E também a capitalização. A Superintendência de Seguros Privados, assim como o Bacen, é uma autarquia. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, tudo bem? E é uma autarquia que institui o Sistema Nacional de Seguros Privados, junto com o CNSP, junto com o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, que é uma SA de capital aberto, não é? É uma sociedade onde nós temos, basicamente, uma empresa que é ligada ao governo, uma empresa do governo. O governo tem maioria das ações com direito a voto, e ela que faz o trabalho de resseguro no Brasil. As sociedades autorizadas a operar em seguros e capitalização, a entidade de previdência aberta e o corretor habilitado. Qual a missão da SUSEP? Regular, supervisionar, fiscalizar e incentivar. Seguro, previdência aberta, capitalização. De forma que você possa ter um mercado seguro, um mercado ágil, um mercado eficiente, um mercado transparente, que atenda ao consumidor e atenda aos interesses de toda a sociedade, toda a comunidade. Ela que fiscaliza a SUSEP, previdência complementar aberta, capitalização, seguro, resseguro, sempre executando as políticas do CNSP. Ela vai proteger o consumidor, a formação de poupança popular, zelar pelo interesse do consumidor no mercado supervisionado e vai promover o aperfeiçoamento do trabalho dessas empresas. Ou seja, para que você tenha maior eficiência dentro desses segmentos que eu acabei de falar para você. Ou seja, a SUSEP, como entidade supervisora do CNSP, ela vai procurar assegurar o funcionamento adequado desse segmento. Estabilidade dos mercados. Ela vai zelar pela liquidez das instituições, ela vai disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, onde é que o dinheiro dela está sendo gasto, e ela vai cumprir as deliberações do CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, além da SUSEP, prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP, quando o CNSP se reunir. Professor, eu sou lá do segmento lá, recebi uma penalidade, posso recorrer a alguém? Como acontece no caso dos bancos lá via Bacen ou via CVM, Comissão, né, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional? Posso. Previdência complementar aberta, capitalização,
seguro, resseguro, também pode recorrer caso tenha uma penalidade. Recorrer a quem? Conselho de Recurso do Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Aberta e Capitalização, que é um órgão também integrante do Ministério da Fazenda. Ele vai julgar em última instância administrativa qualquer penalidade aplicada pela SUSEP. Qualquer penalidade aplicada pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, Previdência Aberta e Capitalização, CRSNSP. Tudo bem? Show? Bom, eu já falei para você anteriormente que é uma previdência complementar fechada, que é um fundo de pensão, mesma coisa, formada exclusivamente de empregados e servidores da União, dos Estados, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, tudo bem? E esses são denominados também patrocinadores, tudo bem? E muitas vezes um dos patrocinadores é o governo. O governo patrocina às vezes, ajuda a pagar fundo de pensão, o governo disponibiliza dinheiro para o fundo de pensão da Petrobras, ele ajuda a custear, porque é muito mais barato você custear um fundo de pensão do que tu pagar a aposentadoria integral para todo mundo. É mais barato. A Caixa Econômica Federal ajuda a custear a FUNCEF e assim sucessivamente. Beleza? Bom, a previdência fechada é uma previdência importante, né? E ela tem o patrocinador e tem o participante. Patrocinador, quem banca? Pode ser, inclusive, a empresa ligada lá àqueles trabalhadores, o governo e assim sucessivamente. E tem um participante, que é a pessoa física que é vinculada a um patrocinador ou instituidor. É vinculada à Caixa, é vinculada ao Banco do Brasil, que vai aderir àquele plano de benefício, plano de benefício de previdência complementar fechada. Tudo bem? Bom, olha só, dentro desse contexto, o que nós temos basicamente? Nós temos o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, órgão normativo máximo no segmento de previdência complementar fechada. Nós temos o CNPC, tudo bem? Cuidado, hein? Esse nome é novo, antigamente chamava CGPC, Conselho de Gestão de Previdência Complementar. Não existe mais. Tem a questão de concurso antiga que é CGPC, não é? CNPC. É o órgão que regula toda a atividade. Ele veio substituir o Conselho de Gestão de Previdência Complementar, mas se chama Conselho Nacional de Previdência Complementar. Também é um órgão colegiado, onde as decisões são por maioria, e ele está na estrutura do Ministério da Previdência Social. Quem é que faz parte do CNPC? O ministro da Previdência Social, que é quem preside aquele conselho, representante da SUSEP, representante da Secretaria de Política de Previdência Complementar, representante da Casa Civil da Presidência da República, representante do Ministério da Fazenda, representante do MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representante das entidades fechadas que operam Previdência Complementar, representante, por exemplo, da Previc, Banco do Brasil, ou da FUNCEF, que é da Caixa Econômica Federal, representante dos patrocinadores, a empresa que ajuda a bancar junto com o funcionário, instituidores de plano de benefício de previdência complementar, e representante dos participantes e assistidos desses planos de benefício das referidas entidades. Então, você tem 3, 6, 9 representantes no CNPC, que é esse Conselho Nacional de Previdência Complementar. Quem é que vai supervisionar esse mercado de previdência complementar fechada? A Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é uma autarquia em regime especial, tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e é vinculada ao Ministério da Previdência Social, e a Previc vai ter sede e fórum no Distrito Federal. Ela vai fiscalizar, supervisionar, segundo as orientações do CNPC, as entidades fechadas de previdência complementar. Tudo bem? Detalhe que a Previc veio substituir a antiga SPC. Antigamente chamava Secretaria de Previdência Complementar. Hoje chama Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Professor, existe algum recurso contra a decisão da Previc, contra uma entidade fechada de previdência complementar? Existe. Existe recurso a um órgão administrativo de segunda instância máximo, última instância, que é a Câmara de Recursos de Previdência Complementar.
ele é um órgão colegiado, aprecia e julga os recursos interpostos contra as decisões da Previc, referente a auto de infração, lançamentos tributários e taxas de fiscalização de controle de previdência complementar, que a gente chama de TAFIC. Esse conselho é formado de 7 membros, 4 servidores de cargo efetivo em exercício do Ministério da Previdência Social, Previc ou INSS, um representante da entidade fechada de previdência complementar, um patrocinador instituidor e 2 participantes, um dos participantes e assistidos dos planos de benefício, né, dessa entidade. Ou seja, uma pessoa que é assistida por esse plano. 7 membros. Câmara de Recursos de Previdência Complementar, CRPC. 7 membros. Beleza? Professor, é importante ter esses conselhos? É importante ter uma entidade, né, que seja uma entidade supervisora desse segmento? Também. Porque é um segmento importantíssimo, um segmento estratégico. Beleza? Então eu falei do CNSP, falei da SUSEP, falei do CNPC e falei também da Previc. Vamos voltar a falar um pouquinho mais de seguro? Seguro é uma coisa muito interessante. Lembrando uma coisa interessante, queridos, só vou ter operação de seguros no Brasil se tiver a intermediação de um corretor credenciado na SUSEP. Este corretor credenciado é que vai fazer a operação de corretagem, se ele, logicamente, tiver a autorização da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Tranquilo? Olha só, nós temos eu, pessoa física ou pessoa jurídica, que vou, via corretor de seguros, protocolar uma proposta de seguro a uma companhia de seguros, a uma seguradora. Existe um corretor credenciado, ele faz o quê? A intermediação. A intermediação a gente chama de corretagem. Aí nós temos a SUSEP, que supervisiona tudo, a RB ali do lado, se houver necessidade de um resseguro, e nós temos o CNSP, que faz parte lá da estrutura do Ministério da Fazenda. Tudo bem? Dentro desse contexto, eu não posso fazer nenhuma atividade de seguro sem que haja um corretor credenciado na SUSEP. Tudo bem, a SUSEP, já falei para você, é uma autarquia em regime especial, uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, e a gente já falou que o limite técnico é o limite máximo que uma operadora de seguro pode seguir. Se esse limite for ultrapassado, entra em ação o IRB. O IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Lembrando também que o IRB faz resseguro e o IRB também pode fazer retrocessão. Retrocessão tu vai fazer um seguro muito grande, um seguro, por exemplo, de uma plataforma de petróleo. Tem a seguradora, aí você tem um resseguro. O limite técnico dos dois foi ultrapassado. Você chama uma outra seguradora. Como é que chama isso? Retrocessão. Retrocessão. O que é um co-seguro? Quando 2 seguradoras, o IRB não está no meio, se unem para garantir um contrato seguro. Co-seguro. Retrocessão. Tem o limite técnico, tem o limite técnico de IRB, chama outra seguradora. Retrocessão. Beleza? Quem faz isso? IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Também, né, a capitalização é algo que também é supervisionado pela Superintendência de Seguros Privados, seguindo as orientações, as normatizações lá do CNSP. Uma capitalização é um valor que a gente paga mensalmente, né? Um pedaço é da capitalização, que a gente chama de cota de carregamento, né? Um pedaço vai para sorteio e um pedaço se aplica para aquela pessoa que faz parte da capitalização receber um valor atualizado futuramente. Então, por exemplo, tem R$100. Alguém vai mensalmente contribuir com R$100. Mais ou menos 75% é para você capitalizar, para fazer o investimento em capitalização. Mais ou menos 15% é para sorteio. Então, quem participa da capitalização, né, pode participar e ganhar sorteios de prêmios em dinheiro. E mais ou menos 10% seria a cota de carregamento, para cobrir os custos da sociedade de capitalização. Tudo bem? Então, uma parte para aplicar, uma parte para sortear, uma taxa é a taxa de carregamento. É a taxa relativa ao trabalho, à atividade da capitalização. Professor, se durante a capitalização eu não for sorteado,
Em regra, eu recebo tudo atualizado? Não. Em regra, você recebe uma parte. O valor relativo ao meu exemplo, 75%, R$ 75 do 100 da capitalização. Tu não recebe tudo atualizado. Existem alguns bancos, como o Banco do Brasil, que garante o pagamento de tudo, sem problemas. Mas isso não é regra. Regra é receber uma parte atualizado. Regra não é receber tudo. Regra é receber uma parte atualizado. Beleza, galera? Show de bola, né? Bom, a gente falou muito de papéis, de custódia de papéis, a gente falou muito de troca de papéis. E uma coisa que a gente não pode falar, nesse resumão aqui, queridos, é a questão de onde os papéis ficam guardados, custodiados de forma eletrônica, no meio eletrônico, depois que você faz uma operação. Em especial, operação em Bolsa de Valores, operação na BMF. Se for um título público federal ou um título público estadual ou municipal emitido até janeiro de 1992, vou repetir, SELIG, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIG, local de custódia de papéis. Quais papéis? Título público federal, se houver uma compra e venda de título público federal, e título estadual ou municipal emitido até janeiro de 1992. Se for um título estadual ou municipal emitido pós janeiro de 1992, ele vai ser custodiado em CETIP, tudo bem? Então ele vai ser custodiado lá. Se ele tiver custodiado no SELIG chamado SELIG 1, a garantia é total. Se tiver custodiado no SELIG 2, você não tem essa garantia. Título federal, por exemplo, letra do Tesouro Nacional, letra financeira do Tesouro, aquilo que eu falei anteriormente, de papel que é negociado no mercado aberto, que a gente vai chamar de Open Marketing. Quem é que participa do segmento de compra e venda de papéis? Banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento, né? A gente tem também, na qualidade de alguém que representa o Tesouro para comprar e vender, o próprio Banco Central do Brasil, as caixas econômicas, os fundos de investimento, distribuidora e corretora de títulos e valores imobiliários e outras participantes do Sistema Financeiro Nacional. Se for um título público federal, comprado ou vendido, se for um título estadual ou municipal, até janeiro de 92, vai ser custodiado em SELIG. Se for um título particular, comercial paper, debênture, uma ação, ou um título municipal ou estadual emitido após janeiro de 92, vai ser custodiado em CETIP. Lá na SELIC, temos a liquidação financeira e temos a liquidação física. O que é liquidação física? É a transferência no computador do nome lá do beneficiário do papel. Liquidação financeira é na entrega, na transferência do valor que foi acordado na operação. Lembrando, SELIG é uma central de custódia de títulos, mas a taxa SELIG é uma taxa referencial. É a principal taxa referencial da economia, que a gente chama de SELIG ou SELIG Meta. Essa taxa SELIG, que é aquela que lá no Compom, que se reúne 8 vezes por ano, em média a cada 45 dias, é uma SELIG, é uma SELIG Meta. É essa SELIG, via Compom, que o presidente do Bacen tem um viés, que é um valor a mais ou um valor a menos, de uma reunião ordinária para outra, que ele pode aumentar ou diminuir essa taxa, que vai ser a principal referência para a economia. Beleza? Se é um título municipal ou um título estadual emitido após janeiro de 92, ou qualquer título privado, título de renda física, né, ou uma ação, ou um debênture, um comercial paper, não importa, ele vai ser custodiado na CETIP. CETIP ou seja, balcão organizado, central de custódia e liquidação de títulos privados, Ela vai fazer o registro eletrônico das operações, todo o registro eletrônico da operação, tudo bem? Quais são os papéis principais que são, né, custodiados lá? CDB, RDB, depósitos interfinanceiros entre instituições financeiras, letra hipotecária, que é um papel que é lançado no mercado para captar recursos, para fazer, né, financiamento via sistema hipotecário, debêntures, comercial papers e outros papéis. Quem participa da CETIP?
quem está autorizado a operar no segmento e vai operar esses papéis. Bancos comerciais, bancos de investimento, Caixa Econômica, Banco de Desenvolvimento, corretora, distribuidora de títulos, valores imobiliários, empresas de leasing, né? Ou seja, todo mundo que opera dentro daquele segmento. É importante ter uma central de custódia de títulos? Uma liquidação financeira e uma liquidação, né, vamos dizer assim, né, física em tempo real? Para dar mais segurança ao mercado de quem compra papéis, títulos e valores imobiliários. Beleza? Tranquilo? Show de bola!